Boa noite, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da nossa série sobre o Apocalipse. E hoje eu gostaria de tratar sobre a igreja de Esmirna. E o tema da nossa reflexão, do nosso estudo, é a igreja que não cedeu, a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, onde nós lemos: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que declaram-se judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século, conhecida principalmente pela sua beleza singular. Era uma cidade muito leal a Roma, capital do império. Havia ali também muitos judeus que provavelmente foram atraídos para morarem naquele local, devido ao seu forte comércio. A Bíblia, ela não nos fala sobre o início da igreja de Esmirna, mas é bem provável que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, provavelmente entre 53 e 56 depois de Cristo. A igreja ela cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. A Bíblia vai nos trazer informações preciosas sobre essa igreja, mas tão somente aqui no texto de Apocalipse. Provavelmente, ao que tudo indica os historiadores, Policarpo ele foi o mártir conhecido daquela região, foi bispo da igreja de Esmirna. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades, alguns princípios importantes que nós podemos extrair dessa carta. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus se auto-apresentando à igreja de Esmirna, e a sua auto-apresentação combina perfeitamente com o contexto de perseguição que a igreja estava sofrendo naqueles dias. Jesus se aproxima desta igreja com as seguintes palavras: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e que tornou a viver. E ele vai concluir a carta dizendo àqueles irmãos: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, como nós lemos nesse texto. Assim eles se consideravam e de fato o eram, se pensarmos pela perspectiva material. O contraste aqui é que eles eram pobres, materialmente falando, mas vivendo numa cidade próspera, muito rica. Por que então eles viviam nessa condição? A resposta está na postura que eles tiveram à questão dos imperadores que reinavam naqueles dias e que impunham a adoração a eles mesmos. E os cristãos que viviam em Esmirna não aceitavam essa condição, não se dobravam a esse tipo de lei, esse tipo de ordem imperial. E, consequentemente, eles eram mal vistos pelas pessoas com quem conviviam. Eles perdiam seus empregos facilmente, os seus negócios eram travados porque não haviam compradores, ou seja, eles eram excluídos de alguma forma da sociedade em que estavam inseridos. Isso lhes custou, portanto, muito caro, porque viveram uma espécie de caos social e caos econômico. E se pensarmos melhor, haviam duas fontes principais de sofrimento ou de perseguição a essa igreja, de acordo com o pastor Leandro Peixoto. Em primeiro lugar, primeira fonte é a resistência que os cristãos mantinham ao Império Romano.
No ano de 195 a.C., Roma construiu um templo dedicado à sua capital, e havia uma deusa que representava a capital do império, a deusa Roma. Já no ano 25 depois de Cristo, o próprio Tibério César constrói um templo para que as pessoas o adorassem especificamente nesse templo. E os cristãos, claro, resistiram à idolatria e à própria corrupção do império, e como nós falamos anteriormente, isso lhes custou muito caro. E foram perseguidos por causa desse posicionamento. Mas também houve a revolta dos ímpios. Eles sofreram nas mãos de judeus maldosos, que são chamados no texto aqui de sinagoga de Satanás. Eles tentavam complicar a vida dos cristãos, acusando-os diante das autoridades do Império Romano, como se eles fossem desleais a César, já que não se dobravam a ele e não ofereciam sacrifícios do templo dedicado ao imperador. O sofrimento, nós sabemos, era uma realidade muito forte na vida dos irmãos de Esmirna. Se formos voltar para o estudo anterior, nós vamos ver que Éfeso tinha uma marca. A marca da igreja de Éfeso era do amor frio, ou da falta desse amor. Esmirna, por outro lado, tem uma marca, é a marca do sofrimento. Mas eles perseveravam, estavam dispostos a sofrer, preparados para sofrer pelo Senhor que os havia salvado. O sofrimento, nós sabemos, ele pode tornar as pessoas mais amáveis, mais sensíveis, mais humanas, como também pode torná-las legalistas, amargas, rancorosas. E o evangelho significa saber viver debaixo de perseguição. Paulo diz: todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Mas embora a igreja de Esmirna, os seus crentes, fossem muito pobres, na verdade, na perspectiva de Deus, eles eram ricos. Na carta de Esmirna, o Senhor os conforta dizendo que Ele conhece muito bem as suas dificuldades. Dificuldades que Deus sempre vê na vida dos seus filhos. Nós vamos perceber que aquela perseguição era também uma provação para os irmãos. Através dessa provação, Deus estaria aperfeiçoando o caráter daqueles irmãos e a fidelidade de cada um para com o Senhor. A situação adversa e dolorosa não estava fora de controle. A igreja de Esmirna, ela sofreria perseguição durante um período, como nós lemos aqui no texto, de 10 dias. Versículo 10 nos faz esta referência. Mas aqui há uma promessa importante. Embora o texto fala de uma perseguição de 10 dias, que representava um tempo completo, breve e determinado, Satanás não estava no controle dessa situação. Deus é soberano e Deus permite todas as coisas. Os agentes malignos que perseguiam a igreja jamais poderiam ir além daquilo que Deus lhes permitisse. A promessa maravilhosa que Deus traz para a igreja de Esmirna está no versículo 11, quando nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E quando nós lemos sobre o vencedor, podemos nos lembrar aqui do que Jesus fala sobre isso, da possibilidade do cristão ter vida eterna e não ser levado apenas pela situação difícil de morrer e perecer eternamente. Em Mateus 10, 28, Jesus nos faz pensar sobre isso quando ele diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como lançar o corpo no inferno. Essa certeza os crentes de Esmirna tinham. A morte não lhes causaria dano eterno. A vida dos crentes do primeiro século, portanto, estava sempre por um fio.
Diariamente, alguns deles sofriam a primeira morte diante das feras ou diante do fogo, quando eram lançados nessa situação de opróbrio, de humilhação e de morte. Eles poderiam até ter seus corpos destruídos por causa dos seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no lago de fogo, de enxofre, ou serem julgados e condenados eternamente pelo Senhor. Há um testemunho marcante de um mártir importante da igreja de Esmirna, Policarpo, que tudo condiz com a tradição, apontando como um bispo daquela região. Oficiais romanos, certa feita, enviaram soldados para prendê-lo numa fazenda. Conta-se que Policarpo os recebeu com muita gentileza. Inclusive, os chama para comer com eles. Sabendo que o seu momento estava se aproximando, ele pede àqueles soldados que lhe desse pelo menos 1 hora para que ele pudesse falar com o seu Deus. E assim ele o fez. Após a sua oração, eles o levaram para o estádio para ser humilhado diante do público. Quando ele chega nesse lugar, ele foi conduzido a uma enorme pilha de madeira, apenas esperando para que o fogo fosse ateado. O procônsul encarregado deu a Policarpo a última chance de renunciar a Cristo. Mas ele disse: jamais renunciarei. Há 86 anos eu sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal nenhum. Como eu posso blasfemar o rei que me salvou? Então o procônsul o ameaçou, disse: eu tenho feras prontas para devorá-lo. Ele disse: pode mandá-las vir. Eu estou pronto para o que Deus tem para mim. Não tenho razão para trocar o melhor pelo pior. A sua face brilhava como a graça, segundo alguns espectadores. As palavras transmitidas por João, o seu mestre, soaram de forma muito graciosa nos seus ouvidos e na sua memória. Quando ele pôde lembrar das palavras: eu lhe darei a coroa da vida, você não sofrerá o dano da segunda morte. Após isto, a ordem foi que ele seja queimado. E nós percebemos Policarpo com a sua atitude corajosa, aceitando o martírio como uma prova de amor e lealdade ao Senhor. Ele falou com confiança até o fim. Em meio às chamas, ele falou da ressurreição e falou da vida eterna para aquelas pessoas. Não se deixou abater pelo horror presente naquela provação. Ele estava olhando muito além, olhando para além do horizonte. As palavras de Cristo, a igreja de Esmirna, elas são atuais para nós. Jesus continua dizendo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. De modo algum o vencedor sofrerá o dano da segunda morte. Essas mesmas palavras estão sendo dirigidas a cada um de nós hoje. É uma palavra que nos ajuda a atravessar qualquer dificuldade, qualquer tragédia que possa nos sobrevir. Nós só precisamos olhar para o horizonte. Essa tribulação que talvez você esteja passando, que eu esteja passando, ela não vai durar para sempre. Jesus tem a coroa da vida esperando por você. Deus pode nos dar esse tipo de confiança, mesmo que estejamos passando pelas piores tribulações. Ele pode nos ajudar a ver além das chamas da provação. Ele pode, nesse momento, nos ajudar a entender que a nossa alma tem grande valor para Ele. Ele te convida, Ele me convida hoje a nos entregarmos nas suas mãos, a nos colocarmos na palma de suas mãos. Nenhuma tragédia poderá me derrotar ou te derrotar, se nós estamos descansando nas mãos poderosas do Senhor. Se você está enfrentando alguma decepção, alguma dificuldade séria, alguma tragédia na sua vida, você pode fazer essa entrega hoje. Alguma coisa está lhe oprimindo nesse momento, entrega tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Nós vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por esse estudo, essa reflexão na Tua palavra, pela igreja de Esmirna, pelos irmãos que foram fiéis ao Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos a continuarmos fiéis a Ti, independente das adversidades, sabendo que aquele que um dia nos salvou é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Conto com você para o próximo estudo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.